O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Dedicatórias ao magnífico Lourenço de Pierro de Médici. Aqueles que lutam para cair nas graças de um príncipe estão acostumados a chegar diante dele com as coisas que acreditam ser mais preciosas ou em que veem deleitar-se. Portanto, frequentemente se veem cavalos, armas, tecido dourado, pedras preciosas e ornamentos similares, dignos de sua grandeza, sendo oferecidos a príncipes. Desejando, portanto, apresentar-me à vossa magnificência com algum testemunho de minha devoção, não achei nada entre minhas posses que me seja mais caro ou tenha mais valor que o conhecimento das ações de grandes homens, adquirido por longa experiência em assuntos contemporâneos e um estudo contínuo da antiguidade. E, tendo refletido sobre isso, com grande e prolongada diligência, envio-os agora, digeridos em um pequeno volume, à vossa magnificência. E, embora eu possa considerar esta obra indigna de seu semblante, ainda confio que, com sua benevolência, será aceitável, já que não é possível que eu dê um presente melhor do que a oportunidade de compreender, no tempo mais curto de todos, tudo o que aprendi em tantos anos e com tantas dificuldades e perigos. Este trabalho não enfeitei nem enchei com palavras magníficas, nem preenchi com frases arredondadas ou encantos e adornos extrínsecos com que tantos estão acostumados a embelezar suas obras, pois desejava ou que ela não recebesse honra alguma, ou que a verdade e o peso do tema a tornassem aceitável. Também não concordam com o que consideram uma presunção, um homem de condição baixa e humilde, ousar debater e resolver as preocupações dos príncipes. Porque, assim como quem desenha paisagens se coloca abaixo, na planície, para contemplar a natureza das montanhas e lugares altos, e no alto para contemplar as planícies. Também, para entender a natureza do povo, é preciso ser um príncipe, e, para entender a natureza dos príncipes, é preciso ser do povo. Aceite, então, vossa magnificência, este pequeno presente no espírito em que o envio. Assim, se for diligentemente lido e considerado, conhecerá meu extremo desejo de que atinjas a grandeza que a fortuna e seus outros atributos prometem. E se vossa magnificência, do ápice de sua grandeza, por vezes voltar os olhos a estas regiões mais baixas, verá como, sem merecer, sofri uma grande e contínua malignidade da fortuna. Prefácio de Paulo Vieira. Caro leitor, é um prazer estar aqui com você. Quando recebi o convite da minha querida amiga e editora Roseli Boschini para fazer o prefácio deste livro, confesso que fiquei apreensivo. Esta é uma obra quase atemporal, que se perpetua por gerações e traz elementos riquíssimos do ponto de vista histórico e social. Seria um enorme desafio, disso eu tinha certeza, mas também um enorme prazer. Como autor,
sei quão difícil é ter o seu trabalho avaliado. Atualmente, tenho 8 livros publicados pela editora Gente. Entre eles o best-sellers O Poder da Ação, de 2015, O Poder da Autorresponsabilidade, de 2017 e, o mais recente, Decifre Seu Talento, 2020. Como empresário e fundador da Febracis, maior instituição de coaching do mundo, sei também como é desafiador enxergar as infinitas variáveis que fundamentam um negócio como um todo e, por consequência, influenciam o funcionamento dele. É justamente por esse motivo, o entendimento da complexidade e importância da obra de Maquiavel para a humanidade, que aceitei este convite. É uma honra ter a possibilidade de falar sobre uma obra tão importante para buscarmos compreender os sistemas de governança como um todo, seja por um olhar investigativo, seja imaginando como podemos trazer suas lições para o momento atual. Sou um apaixonado e um estudioso de história e sei o quanto é fundamental entender o contexto de uma obra para poder entendê-la verdadeiramente. Por isso, darei um breve histórico para você sobre o autor e sobre o momento em que ele viveu. Maquiavel, 1469 a 1527, nasceu em Florença, na Itália, durante o Renascimento. Foi um importantíssimo pensador, inaugurador da vertente realista política e um dos primeiros cientistas políticos modernos, ou seja, abordou a governabilidade sob um viés não idealizado e, para que possamos entender como escreveu uma obra tão magnífica, precisamos também analisar o contexto em que vivia e a volatilidade política daquele período. Marcada por guerras, traições, conspirações e assassinatos, a Itália de Maquiavel era uma nação de pequenos estados e um lugar rodeado de conflitos internos e externos. Essa realidade se deu após a queda do Império Romano, em 476, quando a Península Itálica passou a ser governada por invasores bárbaros, o que não garantiu uma identidade unificada por séculos. Se durante o Império o povo se denominava romano, agora viam-se como romanos, florentinos, genoveses, venezianos, napolitanos e etc. Assim, Maquiavel faz uma crítica em seu livro à falta de união e hegemonia política italiana daquela época, o que, em sua opinião, a enfraqueceu ao longo dos anos. Em 1513, Maquiavel é envolvido injustamente em uma tentativa de conspiração e é preso e exilado. Nesse contexto, temos uma das primeiras reflexões do autor. Para sobreviver em uma época altamente conturbada, é preciso astúcia e esperteza. Ainda exilado, utiliza seu tempo para escrever acerca da arte de governar. E é neste período e circunstâncias que escreve o livro que está em suas mãos agora. Feita a devida introdução histórica, é momento de falarmos do livro efetivamente, deixando clara sua importância para a literatura e para a sociedade. Desse modo, acredito que as duas principais perguntas que devemos nos fazer são: como podemos utilizar o Príncipe para entender
o funcionamento político da atualidade. E ainda, como ele pode influenciar o nosso cotidiano. É simples. Dedicado a Lorenzo de Médici, o Magnífico, o Príncipe traz ensinamentos curtos e objetivos com uma análise sobre o que a política verdadeiramente é, sob a perspectiva tanto dos fatos quanto do olhar de quem está no poder. Aqui você verá o pensamento político e suas questões éticas e morais, sem firulas, sem floreios. Ou então, como vemos na definição de Benedetto Croce, de 1866 a 1952, que analisou a obra e a vida do autor. A política não se faz com água benta. Vejamos. Para Maquiavel, existe uma ética cristã e uma ética política. Ou seja, a primeira será a que salvará a nossa alma e a segunda, a que salvará o Estado. Assim, o autor defende que a maldade só é admissível quando promove o bem comum. Isto é, em alguns momentos será preciso, sim, ser mau e fazer coisas que vão contra os princípios morais, se for em prol do interesse do Estado. Não se pode chamar de bom algo ligado apenas a um preceito bom, mas sim aquilo que é útil à comunidade. Além disso, também vemos no livro que assumir determinados papéis de acordo com as circunstâncias nem sempre é ruim. Às vezes é necessário e, nesse sentido, é preciso ser firme para manter a ordem social e tomar as decisões difíceis no momento em que elas precisam ser tomadas. Não posso dizer que concordo 100% com ele no que diz respeito à ética e à moral, mas afirmo com certeza que suas ideias foram e são totalmente capazes de gerar uma reflexão profunda acerca daquilo que se pode e se deve fazer ao estar no poder, principalmente se esse poder é o do Estado. Afinal, conhecer as possíveis nuances da máquina política, seja ela antiga ou atual, e dos comportamentos daqueles que a compõem, pode nos dar toda uma nova percepção de mundo. Pela ideia de flexibilidade dos conceitos de bom e mal, expressa por Maquiavel, é comum a associação de seus ensinamentos à ideia de um líder que utiliza meios extremos para conseguir atingir objetivos. E daí vem a famosa falácia de que os fins justificam os meios. Além de essa frase nunca ter sido dita pelo autor, ela também não será encontrada em suas obras. Contudo, a mensagem que ela carrega traz um pouco do que fala Maquiavel em seu livro. Outro ponto importante está em ouvirmos muito a palavra maquiavélico para designar atos maldosos. Porém, nada se pode dizer sobre Maquiavel ter, de fato, defendido a maldade como senso comum para as atitudes do homem. O que ele fez, por outro lado, foi pensar na maldade como uma realidade. Para ele, a maldade não está ligada à nossa visão de bem ou mal. Uma visão dualista que, na prática, não funciona dessa maneira. Ela é algo factível, não podemos ignorá-la e é preciso falar sobre ela para que todos entendam o sistema. E ainda, se não fosse por ele, é possível que estivéssemos visualizando o governo como um grande sistema utópico até os dias de hoje. E sabemos que essa não é a realidade,
Existe complexidade, existem escolhas, existem manobras e, é claro, existem injustiças. Um paralelo muito interessante que podemos fazer nesse sentido é quando ele fala sobre a diferença entre ser um leão e uma raposa. Para ele, é preciso da força do leão para lutar as batalhas e a astúcia da raposa para lidar com as adversidades e enxergar as oportunidades. Sendo assim, um bom príncipe deveria possuir ambas as qualidades e utilizá-las conforme a necessidade. Ou então, em outras palavras, é preciso que ele seja forte, inteligente e habilidoso. Assim, a partir dessas ideias e reflexões, ele foi capaz de observar e analisar o homem e seus comportamentos de modo a enxergar o paralelo dos resultados que obtinham quando ocupavam cargos de poder, tanto com exemplos da antiguidade como de sua época. A maneira magistral como organizou esses aprendizados fez com que construísse uma obra que permite a todos compreender a verdadeira arte de governar. Além disso, por seus pensamentos, ora extremos, ora ultra-realistas, este livro já esteve na lista de títulos proibidos pela Igreja Católica, também conhecido como Index Librorum Prohibitorum, que perdurou entre 1559 e 1966, e cujo objetivo era proibir publicação que iam contra os pontos de vista da doutrina cristã. No entanto, percebemos que o ponto-chave de Maquiavel nunca foi incentivar as atitudes que estavam em desacordo com a moral cristã, e sim apontá-las como existentes dentro de sistemas políticos. Para fechar este prefácio, gostaria de complementar dizendo que, em minha opinião, esta leitura é imprescindível para que você entenda as engrenagens que movem o sistema, a sociedade e os negócios como um todo. Ler Maquiavel me trouxe importantes reflexões, como qual é o verdadeiro papel do líder, como desenvolver a habilidade de enxergar o movimento de causa e consequência que minhas ações podem gerar, e como promover hábitos e cultura compartilhados entre mim e aqueles que trabalham diariamente comigo e muitas outras. Será uma leitura fácil, rápida, mas muito profunda. Tenho certeza de que agregará muito ao seu desempenho na vida pessoal e profissional. Então, vire a próxima página e volte no tempo em uma viagem para o século XV, com Maquiavel e seus governantes. Você perceberá que, apesar de estarmos em épocas tão distantes, muitas das lições de O Príncipe servem a nós também.